vídeo, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo, agradecendo aí a Jesus pela oportunidade, agradecendo aí a espiritualidade amiga aí, né, que nos permite aí aproveitar o nosso tempo, né, de maneira mais útil, né? Boa noite a todos, boa noite aí às mulheres, né, que comemoram seu justo dia, né, que deveria ser mais vezes, né, deveria ser todo dia. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, e que Jesus possa nos envolver aí com muita luz, né, que a gente possa aí aproveitar, né, esse tempo aí de estudo, né, da melhor maneira possível, né, pessoal. Vamos agradecer, né, fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que neste momento abençoe os corações e mentes daqueles que buscam pelo amor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, permite que possamos despertar na intimidade o respeito, o carinho, o afeto pelo feminino que existe na encarnação, na matéria, e pelo feminino que existe dentro de cada um de nós. Senhor Jesus, dá-nos o entendimento, a paz, a força, sobretudo a esperança, a fé, e fica conosco no aprendizado, no estudo, no crescimento e na melhora. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, boa noite aí mais uma vez para todo mundo, né, que vai chegando, né. Estamos dando continuidade hoje ao nosso estudo do livro Os Mensageiros, né. Nós estamos no capítulo 30, né, dessa obra aí interessantíssima do André Luiz, né. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, né, que é o casamento no mundo espiritual, né, que é um tema aí que é bem interessante mesmo, né. O André Luiz, para quem não lembra, né, nós estamos acompanhando o André Luiz, né, e em determinado momento aqui ele está conversando com alguns espíritos, né, que ele fica conhecendo, né, aqui no posto de socorro. E, né, essas irmãs, né, elas vão passar para eles as experiências que elas têm no mundo espiritual, e o André Luiz não vai perder a oportunidade, né, de conhecer, de perguntar, de entender, né. Vamos lembrar, né, que o mundo espiritual ele é reflexo do plano físico, né, e quanto mais próximo, né, mais parecido, né, o pessoal chama, mais análogo, né, mais semelhante à nossa realidade o mundo espiritual é. De maneira que muitos espíritos desencarnados têm dificuldade de se reconhecer, né, como mortos, né, porque a semelhança é tão grande que eles, né, ficam meio que perdidos, né. É interessante a gente lembrar disso, né. A grande maioria dos espíritos que desencarnam sequer reconhecem o próprio estado, né. Eles precisam de um trabalho, de uma ajuda aí, né, daqueles que os amam, né, da espiritualidade do bem, né, dos amigos espirituais, né, para entender o seu estado, né, muitas vezes porque eles estão presos ali, né, mentalmente a preconceitos, a ideias e até mesmo a pensamentos sobre o que é a morte, né. Muitos espíritos, né, muitas pessoas vão para o mundo espiritual pensando que a morte é o fim, né. Então quando eles encontram alguma coisa, a mente deles não sabe processar aquilo, né, ou então esperam encontrar, né, os cenários, vamos dizer assim, que as suas religiões, né, os ensinam, né, o paraísos eternos, ou o inferno, né, ou um julgamento, ou um jardim infinito, onde eles vão ficar lá sentados, lá, né, vendo o anjo tocar harpa, né, e quando isso não acontece, né, eles entram em estado de confusão, tá? Muitos espíritos permanecem, né, num estado de confusão mental que os espíritos dão o nome de perturbação espiritual, né? Eles ficam perturbados, né? Para a gente poder entender o que é esse estado, é só a gente lembrar, né, daquele estado que a gente muitas vezes fica quando a gente está sonhando, né, ou quando a gente não está percebendo o que está acontecendo, né, quando a gente está ali meio perdido, meio sem saber, né, o que fazer. Então eles ficam naquele estado ali que a gente chama de perturbação espiritual, né. Já no caso aqui, né, que é o capítulo em questão, né, o André Luiz vai trazer para a gente aí a impressão dessas companheiras, né, não vamos ler aqui, e vamos comentando, né, lembrando, né, gente, quem quiser perguntar, participar aí, né, trazer aí, né, questões e ideias, né, fica à vontade, né. Nós estamos aí com um projeto aí, né, em breve aí da gente terminando aqui, a gente vai começar o estudo do Evangelho, nós vamos voltar lá para as cartas de Paulo, né, foi uma sugestão da companheira, né,
e aí a gente vai, né, modificar um pouquinho, mas a gente ainda tem, né, um bom caminho aí pela frente, tá bom? Então vamos lá, né? O capítulo 30 que tem o nome Palestra Afetuosa, né? Palestra, né? Pra gente hoje, palestra é um estudo que alguém dá, né? Você escuta uma palestra, né? Mas palestra significa também uma conversa, né? Estamos palestrando, estamos conversando um com o outro, tá? No vocabulário da década de 40, década de 50, né? Onde se situou, né, a publicação dessa obra do André Luiz, palestra representa o conteúdo da conversa mesmo, né? Coloquial. Né? Se fossem traduzir para, vamos dizer assim, para uma linguagem do século XXI aqui, eles mudariam o título e colocariam assim, em conversa agradável, em conversa afetuosa, né? Mas a essência é o quê? Um bate-papo, tá bom? Às vezes a gente lê os termos e confunde, então é bom a gente esclarecer, né? Olha só, voltávamos em conversação amiga para as belezas de nosso lar. Então o André Luiz, né, e o Vicente estão conversando com duas companheiras que falam, né, sobre, né, o quanto elas, né, admiram a cidade de nosso lar, elas estão curiosas, elas estão, né, interessadas, né, em conhecer sobre a cidade de nosso lar, né, e como o André Luiz vive lá, né, eles estão trocando ali, né, figurinhas sobre como é que funciona, né. Aqui, ó, voltamos em nossa conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio, acrescentando. Aldonina é o nome de uma das moças que está conversando com ele, das mulheres lá. Alguns membros da nossa família visitam a cidade de vocês, de tempos em tempo. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo de Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Então ela fala, né, que tem uma irmã, né, que não sabe se é biológico ou irmã no termo, né, de irmandade ali, de companheiro, né, espiritualmente falando, né, ou se foi irmã mesmo em encarnação, né, e ela fala que ela casou e eles foram morar no nosso lar. Olha que interessante, né? Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Ou seja, né, esse espírito ele foi para um local mais elevado. O nosso lar, em relação a onde eles estão, é uma colônia mais elevada, né? E ele foi para lá e quando ele, né, teve oportunidade, ele levou a companheira com ele, né? Então, né, dado o nível evolutivo dela, dado, né, o próprio mérito deles, eles conseguiram os dois, né, irem viver na colônia de nosso lar, né? Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei ao dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a ideia de que pudéssemos cogitar das uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Olha que interessante, né? Quando assisti a festividades desta natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Então, quando ele viu, né, um casamento lá no plano espiritual, no nosso lar, ele ficou, né, estupefado, né? Ele ficou assustado, ele ficou: que é isso, meu Deus? Que coisa diferente, que coisa fantástica, né? Então, olha só. Cecília Vivaz acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco. No entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? Além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. Então ela fala, né, que se tem no plano físico, é natural que existe de maneira aprimorada no plano espiritual mais forte, mais próximo. Vamos lembrar, né? Nosso lar é uma colônia de transição, né? Ou seja, tudo aquilo que tem no plano físico existe lá de maneira elevada. Então existe o casamento de uma maneira mais sublimizada, mais elevada, né? E vamos ver aqui, ó. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: para possuirmos aqui esta ventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher júbilos desta natureza, é necessário ter amado com alma.
Olha só. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações do amor espiritual sem morte. Olha que interessante, né? Então o que ela está falando aqui? Né? Que somente quem conseguiu elevar o sentimento no plano físico vai conseguir entender o amor superior no plano espiritual. Né? Ou seja, tudo aqui, em verdade, é o quê? É um treino, é uma preparação, né, para o mundo espiritual. Claro que a coisa vai modificando. Né? Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso. Continue falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Consórcio é casamento, tá, gente? Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Aí, né, o André Luiz fala assim, mas você está esperando um tempão para ir para o nosso lar visitar, a outra conseguiu se casar e ir para lá, né? Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior a ele. Olha que interessante. Mas Antônio, como superior, poderia descer e buscá-la. Não creia, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação e exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia impor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento da alma é imprescindível apurar o enxoval dos sentimentos. Olha só que interessante, né? Então, olha que interessante, né? Um espírito de luz sempre pode buscar quem está numa condição espiritual inferior. Claro que com autorização, né, gente? Tem um limite também, que é o limite evolutivo de cada um. Não tem como, por exemplo, a mãe do André Luiz levar ele para onde ela vive, né? Porque o André Luiz ele não tem condição de viver naquele local, né? Muitas vezes isso acontece, né? Às vezes a distância evolutiva é tão grande que não tem como o espírito levar o outro, né? A não ser favorecendo a evolução dele. Aí nós vamos entender que tem tanto espírito que volta para ajudar aquelas pessoas que ele ama no processo de evolução, né? Você vê lá o caso da ministra Veneranda, ela que tem 1000 anos que ela está ajudando os espíritos que ela ama a crescer espiritualmente para eles se reencontrarem, né? Porque ela podia já estar vivendo onde Jesus vive, né? Mas ela abriu mão, né, para descer ou para ficar mais próximo do plano físico, para poder auxiliar aqueles que ela ama. Olha que interessante, né? Uma coisa assim bem, né, bem fascinante mesmo, né? O poder do amor, né, que transforma aí, né? Então o que acontece quando a amiga dela, né, foi se casar, quando a Isaura foi se casar com o Antônio na condição de espírito superior podia levar ele com ela, não, ela com ele, né? Mas o chefe dela, vamos dizer assim, né, ele falou para ela se preparar, né? Olha só, e ela aceitou, né? Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Olha só que interessante, né? Então ela se preparou para ir morar no nosso lar. 6 anos, né? Mas o que é 6 anos para o espírito, né, imortal, né? Recebi essas delicadas informações sem disfarçar enorme surpresa, né? O André Luiz, tipo assim, já estou aqui, né, no nosso lar, né? Para ele é fácil, né? Já fui visitar um casal uma vez, disse Aldonina honrada, quando ganhei prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena, 15 dias, inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em trabalho e nossos instrutores afirmam que sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança, né? Então quem trabalha conquista, né? Então para ir para o nosso lar, para viver na colônia espiritual superior, tem que ter esforço, né? E o André Luiz já chegou direto no nosso lar, aquela que ficou 5 anos no umbral, né, gente? 8 anos no umbral, né? Mas olha só, ele já foi resgatado para a colônia,
né? Então ali o André Luiz vai perceber o quanto ele tem recebido a espiritualidade mais ainda, né? Porque ele já chegou direto no nosso lar, né? Aqui, ó. Mas não tem vocês em Campo Passa instituições semelhantes? Não existirão por lá templos da alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muitos os dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes, né? Ou seja, como eles estão mais próximos do plano físico, né? Eles têm mais dificuldade, né? Eles estão mais envolvidos ali com as questões do dia a dia da matéria, né? Porque eles estão ali para trabalhar e para ajudar as pessoas, né? Olha só, os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio ainda necessitam de gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. Olha que interessante, né? Então cada colônia tem um objetivo. Onde elas estão é tipo um pronto-socorro espiritual. O André Luiz já está num lugar que é uma colônia de transição entre os planos materiais e o plano superior. Olha como que é diferente. À medida que o espírito ele cresce, né? Ele se desenvolve espiritualmente, o que vai acontecer? Ele vai passando de esfera para esfera, né? Se ele quiser também, né? Porque muitos espíritos decidem adiar, né, essa subida para cuidar daqueles que eles amam, né? Na maioria das vezes o que acontece, não vou esperar aqui mais um século aqui, porque tem um filho, tem um irmão, tem uma companheira, tem um pai que eu estou precisando ajudar aqui, então eu vou ficar aqui, né? Tem muito espírito que faz isso. Olha só. A nosso ver, Campo Passa é mais que tudo um avançado centro de enfermagem rodeado de perigos, porque irmãos ignorantes e infelizes nos cercam os esforços de todo lado. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas da nossa vizinhança, há postos de socorro como esse, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Então ela explica, né, que o posto de socorro onde que eles estão ali naquele momento ali, lembra, né, que eles estão lá, né, aprendendo lá, que estavam lá cuidando dos espíritos, estavam dormindo, aquele posto de socorro, né, existem vários naquela região ali, ao entorno da colônia delas, da cidade espiritual, né? A jovem fez uma pausa e, observando o efeito das palavras, rematou: nosso governador, quando se agrava aos serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem nosso núcleo como essa. No exterior, trabalho rigoroso e incessante, mas dentro de nós uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente poderíamos compreender. Olha só que interessante, né? Então, estão ali equilibrados, né? Mas voltando aqui um pouquinho à questão, né, o do casamento lá no nosso lar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, né? Então a gente sabe, né, que no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual mais próximo, né, a sociedade é muito parecida com a nossa. Diferença há que ela é mais aprimorada, né? Ou seja, espíritos, né, são voltados para o bem, são espíritos mais evangelizados, mais iluminados, mais conscientes, né? Então, o que acontece? Os relacionamentos persistem lá, né? Até porque a gente ainda está muito próximo do plano físico. E, né, existe nessas colônias, né, espíritos que se casam, né? Ou seja, espíritos que se unem ali, né, por laços de amor profundo, né, por laços aí espirituais que muitas vezes eles mesmos também nem conseguem explicar, né? Estão ali numa onda de afeto, numa onda de carinho muito grande, né? E eles ficam naquele estado de casamento, né? E é um estado de casamento que vai perdurar às vezes durante né, o tempo que eles estão no plano espiritual. Às vezes reencarnam e voltam e continuam casados, né? Então tem muita companheira aí que tem encarnado, né, que às vezes fica aí, né, preocupado com a questão afetiva. Às vezes o companheiro está lá no plano espiritual, né? Às vezes está lá, né, ou está encarnado ou está desencarnado lá, às vezes, né? Eu já tive o caso de conhecer uma pessoa que a alma gêmea, né, a gente está falando isso entre parênteses, né, ou seja, o afeto, né, maior daquela pessoa estava no mundo espiritual,
né? Por quê? Porque é mais útil. Eles tinham combinado, falaram assim, eu fico aqui ajudando você de cá e você reencarna, que você tem que resolver umas questões aí com um monte de gente, e daqui eu vou te dando suporte. Né? Ou seja, a pessoa nunca vai encontrar alguém, né, que tenha uma afinidade total como ela tem com esse ser, mas que esse ser está no plano espiritual. Quando desencarnar, né, se a pessoa vencer as provas, se a pessoa fizer, né, a parte dela, o reencontro vai acontecer naturalmente. Né? Olha só. O serviço circunscreve-se à cidade? Não, Abreu perguntou. Eles vão trabalhar só na onde está aquela cidade espiritual? Não. O trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas junto à assistência de recém-encarnados. Então as duas trabalham, né, com gente que está encarnada há pouco tempo, bebezinhos. Né? Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros e tutelados, pelo menos no período infantil mais tempo, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. Olha que interessante, né? Então o trabalho dela é cuidar daquelas pessoas que estão reencarnando, principalmente nos primeiros 7 anos. Tá? E talvez porque lessem em nossos olhos a mais viva admiração, ela adiantou-se explicando. Felizmente, temos faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Olha que interessante, né? Necessitamos de ajuda recíproca, não só no que diz a eficiência, mas também no que se refere ao amparo magnético, ou seja, eles fazem trabalho em equipe. Né? Então eles vão atender ali a necessidade daqueles grupos, né? Elas trabalham com reencarnados. Tá? Interessante, né? No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Olha que interessante, né? Então aqui elas terminam aqui terminou o capítulo, né? Agora nós podemos, como quem diz, né, conversar sobre, né? Então nós vamos perceber que o plano espiritual ele tem ali grandíssimas oportunidades de trabalho para quem se afiniza, né, com, né, as vibrações e as energias do bem. Né? Então esses espíritos eles vão fazer, eles vão trabalhar, eles vão agir, né, e vão desenvolver espiritualmente os seus valores. O objetivo deles é o quê? Crescer, se aprimorar, se melhorar, né? Evoluir espiritualmente. Né? A gente fala evoluir, a gente pensa, mas o que é evoluir? Né? Se melhorar, rumo à felicidade, rumo ao próprio equilíbrio, né? Rumo ao amor, rumo à luz, rumo à tranquilidade, rumo à fé. Né? São seres que vão ali trabalhar os seus valores de intimidade, né? Com o objetivo de quê? Serem melhores. Né? O objetivo deles é se tornarem seres melhores. Seres melhores. Né? E o mundo espiritual, né, já sabe aqui, já ouviu falar, né, é um mundo do esforço, é um mundo do trabalho, é um mundo da ação. Né? O mundo espiritual não é o local onde a gente vai tirar férias, vai descansar pela eternidade. Né? É o local onde nós vamos aprender, nós vamos desenvolver valores com vista ao quê? A nossa eternidade. Né? Opa, caiu aqui, ó. Gente, desculpa que caiu. Ah, perdão pessoal, caiu aqui, não sei porquê, agora é que eu consegui voltar, perdão, tá? Caiu aqui o estudo aqui no Jitsi, não sei porquê, né? Coisas da internet que só Jesus vai saber, né, gente? Desculpa aí a queda aí do trabalho aí. Mas vamos continuar, gente. Vamos aproveitar, né? Que se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma questão que queiram que a gente, né, aproveite aí para trabalhar, para poder, né, falar sobre o assunto, vamos aproveitando a oportunidade aí que nos é dada aí pela espiritualidade amiga, né? Vamos, né, utilizar o nosso tempo aí, né, para falar, para conversar, né? Nós estamos passando aí por um momento de transição muito grande, né? Um momento aí de prova, né? Como diriam aí os bons espíritos, né? E hoje a gente está, né, a gente estava até falando isso com alguns companheiros aí, né?
Tem muita gente preocupada aí com a questão do futuro da doutrina espírita, né? A doutrina espírita aí, né, tá passando por alguns momentos difíceis, principalmente no que tange, né, a renovação, né? Então a gente, né, que estamos aí na doutrina, nós estamos envelhecendo muito rápido, né? E nos falta talvez, né, renovar, né? A juventude está um pouco distante dos trabalhos espirituais por uma série de motivos, né? E muitos companheiros aí estão muito preocupados com isso, né? Estão muito, inclusive, assustados, né? E realmente a gente vem notando isso há alguns anos, né? Que está sendo bem difícil engajar, né? Como diria aí na linguagem, né, atual, né? A juventude, né? Está muito difícil, por quê? Porque a linguagem, né? Principalmente a linguagem de expressão, né? Dos estudos, dos trabalhos espirituais, né? Tem que ser aprimorada, né? Tem que ser renovada, né? E hoje, né, as pessoas estão querendo, né, estão muito presas ao passado, né? Nós vemos aí um momento em que o mundo está passando por uma grande transformação, né? O planeta Terra aí está, né, passando aí por quase uma convulsão aí, né? Nós estamos saindo de um período histórico, né, para entrar em outro, né? Nós estamos num momento aí que é complicado, né? Apesar de, né, ser promissor, né? A gente sabe que nada é por acaso, né? Só que as velhas fórmulas, né, as velhas repetições, né, as velhas ações, né, repetitivas que muitas vezes a gente se apega, né, não tem surtido o mesmo efeito, né? Então muitas pessoas estão meio que perdidas diante, né, do momento espiritual que o nosso mundo está passando, né? O momento espiritual que o nosso planeta, né, está passando. E, né, realmente a espiritualidade fala que é hora de modificar, né, é hora de fazer diferente. Só que nós ainda não saímos do passado, né, e não sabemos viver no futuro, né? Então essa angústia moral que está acontecendo, né, os espíritos falam muito disso, né, desse momento de transição, né, e talvez por isso estudar, né, sobre o André Luiz é interessante, porque o André Luiz trabalha muito essa questão da transição, né, trabalha muito essa questão aí da mudança espiritual que está acontecendo, que está ocorrendo, né, ao entorno do mundo, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, né, a gente começa a perceber, né, que não é fácil, né? Realmente o momento espiritual do planeta Terra é diferente, né? Nós estamos acostumados a reviver, né? Mas, né, a gente sabe que a espiritualidade está no comando. Muita coisa das nossas estruturas atuais, né, talvez não sobrevivam ao futuro, né? Principalmente no que tange as questões de religião, né? Uma das grandes situações que nós estamos passando, né, e que nós vamos perceber que está acontecendo, é que a religião organizada, no sentido do dogma, do ritual, né, daquela estrutura, vai cada vez mais deixar um lugar para a espiritualidade. A espiritualidade, né, o contato espiritual é o futuro. O contato espiritual é a nova realidade que nós, né, não só buscamos, né, mas que, né, representa aí todas as necessidades do nosso mundo. Nós estamos num momento de transição muito, muito grande, né? E muita gente está sofrendo muito com isso. Por que a gente sofre? Sofremos porque mudar é difícil, né? Por que tem espírito que sofre quando chega no plano espiritual? Porque mudar é difícil. Por que existem colônias mais próximas da crosta? Para atender aqueles que têm dificuldade de mudança. Por que existem várias religiões? Para atender a mentalidade e a capacidade de cada um de nós. Mas para a gente subir, né, para a gente ir para os nossos lares, né, reais, né, em matéria de espiritualidade, há que deixar-se de lado o que é exterior, né? Marcelo, nesse sentido, como você vê aquela profecia de que esse último Papa seria um dos sinais que corroboram para indicar uma grande mudança à frente? Olha, essa profecia é muito antiga, né? Mas eu duvido que o Francisco seja o último Papa, né? O que eu acho que está acontecendo é que a estrutura religiosa ela vai ceder lugar para uma estrutura espiritual, né? O que isso quer dizer, né? Tirando, né, pessoas mais dogmáticas,
né, existe um vazio espiritual muito grande nas pessoas. Né? Ou seja, ou as pessoas estão naquelas manifestações religiosas primárias, né, que é o templo, é o líder religioso que controla, que decide, que fala o que é certo, o que é errado. Né? Muita gente ainda busca isso porque isso traz uma certa segurança. Né? Mas também nós estamos percebendo que existe um fenômeno de estagnação. Né? O templo físico já não está sendo suficiente para algumas pessoas. Né? Já está no momento que a gente está vivendo da descoberta do plano da intimidade, né? Do templo que está dentro de nós, né? Que é muito falado, né? Mas pouco vivido ou percebido. Né? Então hoje a construção espiritual ela é mais importante do que a construção religiosa. Muitas vezes a gente fica surpreso aí, né? A gente fica pensando assim, nossa, né? Pô, eu vou para casa espírita, às vezes fico preocupado assim, nossa, como é que eu vou fazer com a mocidade? Né? Tá faltando trabalhador, tá faltando tarefeiro, né? Você vai numa palestra às vezes da casa espírita e você vê lá 5, 6, 10 pessoas assistindo a palestra e às vezes tem um companheiro lá se esforçando, né, para fazer o estudo, né? E o que a gente tem percebido, né? Isso tem sido geral. Por que isso tem sido geral? Porque agora, nesse mundo, né, das mídias, dessas coisas todas, né, as pessoas podem filtrar. Então eu posso escolher, né, o que eu vou escutar, o que eu vou aprender. Né? E apesar, né, que a gente ainda precisa muito dessa coisa do contato, até porque a casa espírita é um grande hospital e uma grande oficina de trabalho, né, nós vamos aprender que a espiritualidade é íntima. A Igreja Católica ela está passando por um fenômeno, né, que é um fenômeno de que, como a religiosidade está sendo cada vez mais íntima, aquela estrutura toda da igreja está virando mais museu do que qualquer coisa. Né? A Igreja Católica vai perder o papel dela de uma hora para outra? Não, ela vai continuar existindo. Né? Mas eles mesmos estão tendo que passar por um processo de reinvenção. Né? O Papa está dividindo o poder, né? Ele tem que modificar a sua visão, não dá mais para o Papa ser o dono da igreja. Né, como era nos séculos passados. Né? E o que acontece? As pessoas estão buscando uma experiência espiritual viva. Talvez a grande dificuldade da casa espírita hoje, né, seja que nós, infelizmente, estamos repetindo processos que já não deram certo no passado. Né? O que está acontecendo muitas vezes? Muita teoria, pouca prática, né? Muita turma da boa conversa, pouca ação, né? Pouco contato com o espiritual, com o transcendente. Né? Então muitas vezes o que está acontecendo? Às vezes a pessoa vai na casa espírita e eu tenho uma crítica muito grande sobre isso, né? E a pessoa tem que fazer 50 cursos para poder ter o primeiro contato com a espiritualidade, coisa que era mais simples. Né? Então todas as vezes que o espiritual vai perdendo papel, a gente caminha para transformar um caminho espiritual num caminho religioso. É um fenômeno que se repete. Né? Toda religião, toda revelação espiritual começa com um conteúdo muito forte daquilo que é transcendental. Você vê lá o Moisés lá, né? Então assim, passa o Moisés, passa os profetas e os judeus vão ficar cada vez mais tradicional, vai virando templo, dogma, roupa que veste, dia de festa, lava a mão, né? Rituais. E o espiritual vai afastando. Aí vem Jesus. Quando Jesus vem, o que acontece? Existe uma briga, né? Implícita ali, entre Jesus com a simplicidade dele, né, com o transcendental que ele traz, com a cura, com o toque, com o olhar, com o conversar com as pessoas na rua, né, com os anjos, né, com os apóstolos vendo espírito, com gente sendo curada, com os espíritos falando para o Paulo ir para lá, para cá, né, as vozes do Espírito Santo falando, né, e isso faz o cristianismo explodir. Aí cria-se a estrutura da religião cristã. Quando cria-se essa estrutura da religião cristã, o que acontece? Há um apagamento gradual, né, do fenômeno espiritual. Né? Ou seja, já não tem mais as vozes do Espírito Santo, mas tem um culto organizado ali, uma missa, né, que tem toda uma ordem de como ser feita. Né? Já não tem mais o Espírito Santo falando, já não tem mais as curas, já não tem mais, né, tirando um ou outro que aparece de vez em quando reencarnado, e a coisa vai ficando cada vez mais engessada. E aí vem a reforma protestante, que começa a falar de carisma, que começa a apelar, né? A reforma protestante vai trabalhar um pouquinho diferente. Ela começa a trabalhar o quê? A reflexão. Fala assim, você tem que ler a Bíblia, você tem que entender, você tem que examinar, você tem que aprender. Né? E fala-se muito de conhecimento, né? E começa a explodir o conhecimento.
As pessoas começam a questionar, a aprender, né? Por isso a reforma protestante é tão fragmentária, né? Existem milhões de visões diferentes, né? Cada uma com a igreja, com o culto, com o templo, com o ministério, né? Só que ao mesmo tempo, o que vai acontecendo? Em determinado momento as pessoas se cansam daquele estudo todo e começam a entregar para os líderes religiosos a decisão. O que fulano falou? Então eu sigo. Aí vem a doutrina espírita. Né? Claro que tem as outras religiões que a gente nem vai falar, né? Mas nós estamos aqui, né? Vem a doutrina espírita. Começa as mesas gigantes, o Kardec lá na França, né? E os espíritos mandam mensagem, e o povo vai lá, e o cura Darnes fala para a dona lá que vai, né? Que pede para curar os olhos dela, e os fenômenos mediúnicos acontecem, e o Kardec fica lá maravilhado com aquilo, aí vem pro Brasil, vem o doutor Bezerra, vem o Chico Xavier, e é cura, e a gente indo lá para Uberaba, e a gente indo para Pedro Leopoldo, né? E as pessoas abrindo casa espírita porque receberam uma mensagem do filho, né? Então acontecia, a pessoa ia lá atrás do Chico, recebia uma mensagem do Chico, voltava, abriu a casa espírita, fazia um trabalho de caridade, né? E aí o que vai acontecendo pouco a pouco? A mediunidade vai ficando cada vez mais fechada. Né? O que era uma reunião pública de mediunidade, apesar que eu até concordo que não tem que ser tão pública assim, né? Vira uma reunião fechada, né? O pessoal começa a estudar as obras do Chico e começa a não entender bem o que ele está falando, porque quando o Chico fala de reunião de desobsessão, né? Naquela obra, né? E o Valdo Vieira, né? Psicografa o próprio André Luiz, né? O pessoal entende que tudo que é reunião de desobsessão é todas as reuniões mediúnicas, né? Por quê? Porque muitas vezes não sabe diferenciar uma reunião de desobsessão de uma reunião mediúnica de pronto-socorro espiritual ou de estudo, né? E aí nós vamos fechando, né? E aí acontece o que eu vejo muita gente falando e percebendo, que chegam companheiros na casa espírita ávidos, né, do consolo espiritual da casa espírita, né? E quando fala consolo espiritual, gente, a pessoa chega lá porque ela quer uma mensagem do filho. A pessoa chega lá porque ela quer ver, ela quer perceber o amigo espiritual falar: meu filho, eu te amo, aqui existe vida depois da morte, né? E aí o que nós fazemos? Nós pegamos essas pessoas, colocamos numa sala de reunião pública e começamos a repetir livro para ela. Estuda, lê, tudo bem, estudar é importante, né? Mas aquela fome sentimental, daquele acolhimento que só o contato com a imortalidade trazia, aquele negócio de ver Jesus curar, aquele negócio de ver o apóstolo Paulo falar assim: meu filho, né, existe vida depois da morte aqui, ó. Aquele negócio de ouvir o Chico Xavier com a carta na mão, lendo aqui, ó, o Emmanuel está dizendo aqui, minha filha, aí o povo chorava, aquilo ali ainda é necessário e está sendo sufocado, né, de tal maneira que muitas vezes a gente que está na casa espírita, né, tem dificuldade, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de exercer mediunidade do jeito que eu acho que poderia fazer dentro da casa espírita que eu sou dirigente. Olha que, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, né, muitos companheiros nossos, têm a ideia de que o período mediúnico ou já passou, ou já tudo que é mediúnico já veio, né? Então não precisa mais, é só ler os livros do Chico, né? Então o centro espírita virou uma escola. É uma escola? É uma escola, mas não é só uma escola. Mas aí as pessoas, como tem medo da mediunidade, porque, gente, tudo que é transcendental é difícil de controle, né? E sempre que a coisa começa a crescer, né, as pessoas tentam controlar. E aí, quando tenta controlar, o espiritual some. Veja os exemplos de todas as religiões. Moisés lá, e os profetas, aquela coisa toda, e criou-se o judaísmo ali numa essência religiosa, né? Controlou. Quando controlou, o espiritual saiu. Os profetas começaram a pregar na rua, Jesus não ia no templo. Olha só, né? Veio a igreja católica. No início, lá os cristãos, né? O cara estava lá pregando, lá Paulo, Pedro, sei lá quem, lá os discípulos. E vinham os espíritos e falavam, e acontecia. Aí estruturou. Quando estruturou, o espiritual sumiu. Virou história. Fala, porque lá 100 anos atrás Paulo falou isso. Então, olha como é que vai, né? Hoje é a mesma coisa. Hoje as pessoas que leem as obras espíritas, elas chegam na casa espírita procurando o Chico Xavier, procurando aquilo ali que está no livro. Aí você fala para ele: não, mas aquilo não existe mais. Tá? O que existe hoje é uma reunião de estudo que você vai sentar aqui, vai fazer 3 cursos, né? Quem sabe daqui 15 anos, né? Porque você faz um curso de doutrina, depois um curso aprofundado, depois um curso de evangelho, depois um curso de mediunidade. Quem sabe, aí um dia você vai para uma reunião mediúnica, né? Mas a lágrima da pessoa está precisando ser enxugada hoje, não daqui 5 anos, né? E aí o que acontece? Eu engessei o processo. E aí quando eu engesso o processo, né, eu me torno uma ótima escola,
né? Um ótimo lugar de construção de teoria, de teologia, né? Nós vamos começar a falar de teologia, nós vamos falar das bases doutrinárias, né? E aí o que é que acontece? A essência do consolo se perde. Porque ninguém vai ficar 5 anos fazendo um estudo para ouvir o consolo daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? E o que está matando a espiritual, né? E aí o que acontece? Os nossos jovens, né? Eu vejo isso, porque eu converso com muita gente, tá indo para Umbanda, tá indo para o Candomblé, tá indo para as religiões de matriz, porque lá, né, tem contato. As pessoas querem contato, né? As pessoas querem estudar, as pessoas querem aprender, querem, mas as pessoas querem contato, né? Querem contato com os espíritos, querem conversar, querem saber que os espíritos existem, né? E de certa maneira, todo médium que faz algum trabalho nesse sentido é mal visto. É taxado de ou vaidoso, ou desequilibrado, ou está querendo aparecer, né? Ou para que está fazendo isso? Tem tanto livro, aí vai ler os livros. Gente, não é uma coisa que eu falo por experiência própria. É muito diferente você ler um livro e você ver o Espírito falando pela boca de alguém, né? Então, assim, a gente não pode apagar o carisma. A gente não pode apagar o fogo. O livro é o registro. Então tem que ter as duas coisas. Você tem que estudar, mas também tem que ter, né? Eu lembro de uma frase da espiritualidade, que o objetivo da doutrina espírita e do evangelho é consolar e instruir. Primeiro consola, depois instrui. Né? Tem uma epístola do apóstolo Tiago, que ele fala assim: não adianta se alguém chegar com fome até a sua porta, você fala assim: sinta-se saciado, Deus te abençoa, vai com Deus. Não, por isso tem que dar comida pro cara, você tem que dar veste pro cara, né? E a gente tem esquecido isso. E hoje as pessoas estão muito exigentes. Então, quando elas nos encontram num lugar, vão encontrar no outro, né? E quando a gente começa um trabalho mediúnico, né? Eu falo isso para vocês aqui, né? Quando eu comecei a mandar mensagem, essas coisas assim, eu fiquei com muito medo, né? Eu achei que a pessoa caia de pau em cima de mim, né? Por quê? Porque, né, para vocês terem ideia, eu não mando as mensagens que eu mando. Todo mundo aí já deve ter recebido as mensagens do Lucas, do Liel que eu mando, né? Tá virando livro, essas coisas todas. Eu não mando essas mensagens no grupo da Casa Espírita que eu participo. Entendeu? Não mando. Eu mando para um monte de gente que participa comigo lá, né? Mas eu não mando porque eu sei que ofende. Porque as pessoas falam assim, mas isso aqui não tem controle, né? E as pessoas querem controle. As pessoas querem, né, dominar sobre alguma coisa. E o espiritual não está debaixo do controle. O espiritual é matéria de sentimento, de coração. O Evangelho convencia e transformava, porque através das mãos dos companheiros de Jesus, o consolo se manifestava em vida. As pessoas não entendem. Tudo que engessa, tudo que cristaliza, perde pouco a pouco a sua essência espiritual. Hoje nós estamos cheios de templos. Vai lá nos templos dos deuses gregos lá. Hoje é só museu, pedra velha. Engessou tanto que acabou, né? Quando os cristãos chegaram em Roma, quando o apóstolo Paulo, quando Pedro, né? Primeiro, antes do Paulo e do Pedro, quando a Prisca e o Áquila, que eram os amigos do Paulo, chegaram em Roma, eles encontraram uma Roma, tá? Decadente no sentido espiritual, cheia de templo. Templo para tudo, tinha templo de todos os deuses que você pode imaginar. Mas os templos eram apenas peças vazias, porque era tanto ritual, tanta coisa, tanto dogma, tanta coisa, que o espiritual corria longe. E aí veio essa coisa nova do cristianismo lá em Roma, né? Falado nos cantos, nas catacumbas, uma mensagem ali, né? Aquilo pegou fogo. No sentido, né, não só no sentido, né, do nego botar fogo, não, mas no sentido que aquilo tocou o coração das pessoas. Os romanos estavam sedentos pelo espiritual. Eles tinham muita religiosidade, mas eram ídolos vazios. O cara rezava para um pedaço de madeira lá e sabia, não tem nada aqui não, eu estou fazendo aqui porque eu tenho que fazer esse ritual na frente de todo mundo. Tem gente que vai para a igreja assim, né? Ele senta lá na missa, lá escuta lá o padre, ou nem escuta, né? Fica lá pensando lá, olhando para a roupa da moça que está na frente, né? Prestando atenção no rapaz, pensando na venda, na compra. Ele tá nem, a mente dele não está ali, mas ele vai porque ele tem que parecer um bom cristão para as pessoas, mas ele nem acredita, que não toca, né? Por quê? Porque virou algo sem sentido espiritual. Essa é a razão da evasão das casas religiosas hoje.
Né? Aí você fala, por que a igreja evangélica lota? A igreja evangélica lota porque ela mexe com a emoção das pessoas. É outra coisa. Não se trabalha espiritualidade, se trabalha emocional. Você vai na igreja, você chora, você faz uma catarse, né? E você entrega a sua vontade para o outro. É quase uma coisa quase que instintiva. É um efeito de manada, de multidão. Né? Só que você não está se espiritualizando, você está, né, colocando para fora ali. A casa espírita não tem nem isso. A casa espírita, né, é uma escola chata muitas vezes. Falta, né? Então são coisas que a gente tem que refletir, né? Tem que mudar. Nós temos que resgatar o espiritual, porque senão o espiritual vai embora e nós vamos ficar com os tempos de pedra. Né? Daqui a pouco a igreja católica vai ser museu, gente. Daqui uns 100, 200 anos a gente vai nas igrejas para ver a obra de arte. Nossa, que lindo! Igual você vai hoje lá, né? Na Grécia, lá no Parthenon, né? Você entra lá, né? O Parthenon, onde as pessoas entravam de joelhos, tal, era a fé delas com a deusa Atena, né? O que sobrou da deusa Atena hoje? Desenho do Cavaleiro do Zodíaco, que eu gosto pra caramba. Né? Igual o lugar de tirar foto. Você vai lá no Parthenon, tirar foto das ruínas, olha que coisa, né? E vai embora. O conteúdo espiritual daquilo foi diminuindo e foi embora. Por quê? Porque cristalizou. Nós caímos no mesmo erro. Mas o que acontece? Muitos de nós encarnados hoje somos espíritos que têm medo de tudo. Tá? A maioria dos companheiros com quem muitas vezes eu converso sobre questões espirituais, né, tem medo de tudo. Já tive conversas com companheiros que a gente gosta muito, né? Que não deixaram a gente fazer determinado trabalho dentro da casa espírita porque tem medo. Sei lá o que é isso, eu tenho medo. Mas não é você que vai fazer, sou eu. Tenho medo. Ah, não sei, eu prefiro que não faça porque eu tenho medo. Eu prefiro ficar só aqui sentadinho, que não quero ver nada disso, não. Tá tão bom do jeito que tá. Tenho medo. E o que acontece? O espiritual vai vazando. E aí vai virando um templo de pedra, estátua de sal. Isso é um processo que se repete várias vezes. Né? Então nós estamos hoje num momento... Né? Por que eu estou aqui fazendo vídeo na internet? Gente, porque eu quero aparecer. Isso é, né? Tanto é que ninguém desce o pau em mim porque eu quase não apareço. Eu sou insignificante. Né? Mas o que a gente está fazendo? A gente tem que trabalhar o espiritual, meus amigos. Duas coisas. O ser humano precisa de ajuda. E a gente recebe ajuda ajudando. A gente recebe ajuda ajudando. Né? Eu falo para vocês, uma das coisas que me prende na casa espírita, hoje eu trabalho de caridade na casa espírita. São os meus assistidos lá, eu não posso deixar isso passar fundo. Quantas vezes eu pensei, não vou largar esse trem aqui. Aí vem o Lucas e meu filho, você pode até largar, mas no dia que você vai ter que levar, o que você vai fazer com esse povo todo de comida? De consolo? Né? Então, meus amigos, nós estamos... assim, não fiquem tristes, nós estamos num momento de transição. Né? E nós temos que despertar o nosso lado espiritual. Né? Nós temos que acordar para a nossa realidade espiritual. Nós somos muito mais do que aparenta. Os espíritos estão aqui com a gente. Entendeu? Os espíritos precisam marcar a hora para aparecer, não. Nós temos que... Por que a gente tem que estudar, gente? A gente tem que estudar para entender o que está acontecendo. Nós temos que ter discernimento, nós temos que entender o que vem dos espíritos bons, o que não vem. Né? Quem não estuda é enganado. Quem não estuda é manipulado. Né? Então nós temos que estudar. Mas, gente, os espíritos não precisam da casa espírita para se manifestar, não. Tá? Os espíritos vão onde eles quiserem. Onde existe sintonia do amor, a espiritualidade está lá. Jesus está lá. Os espíritos não precisam da nossa chancela, do nosso horário para se manifestar. Tá? Os espíritos de luz estão aqui comigo agora. Enquanto eu me mantenho numa sintonia, numa vibração adequada. Quando a minha sintonia modifica, eles vão se retirar. E eu tenho que me vigiar para evitar que outros espíritos, né, não tomem o lugar deles. Né? E essa consciência você adquire como? Estudando. Por que nós estamos lendo o livro do André Luiz aqui? Para a gente lembrar que existe um mundo espiritual. Né? Parece, tá repetindo aqui, né? Tem dia que você vai fazer o estudo aqui, tem 2 pessoas. Né? Não tem problema não. Nós temos que lembrar que existe um mundo espiritual. Que existe uma vida que transcende a nossa. Nós temos que lembrar, né, que a prática da caridade é a coisa mais importante da nossa vida. E não é só a caridade moral, é a caridade física mesmo, de chegar lá ou dar um pedaço de pão para quem está precisando, uma camisa, né? E nós temos que ter caridade também com quem não entende a gente. Né? Quando eu falo isso, parece que eu estou, né, com raiva da Casa Espírita. Não. Né? É uma escolha que eu fiz, por exemplo, eu não mando mensagem nos grupos da Casa Espírita, que eu sou presidente,
Porque eu não quero ofender os meus colegas, as pessoas que eu gosto e que se sentem agredidas. Sente? É como se você estivesse obrigando elas a ver uma coisa que é contra a regra delas, né? Aí você fala, mas o Chico fazia, mas o Chico é o Chico. Ah, mas o fulano fazia, mas o fulano é fulano. É sempre assim, gente, né? Então, para não ofender o seu irmão, o que eu fiz? Fui fazer fome. Eu faço uma parte do trabalho na casa espírita, né? Que é o trabalho social, que é o estudo, né? E tal. E a parte mediúnica, eu faço fome, né? Tudo bem, né? Por que eu vou desrespeitar o meu irmão que não dá conta disso ainda? E olha que nós estamos dentro da, né? Então, às vezes, existe muito preconceito ainda. Né? E o preconceito, gente, não é maldade. O preconceito é medo. Vamos aprender isso. Medo daquilo que eu não entendo. Tá? Então, muitas vezes, pelo medo, nós deixamos de fazer. Marcelo, os espíritos que nos acompanham também estudam conosco? Com certeza. Com certeza, né? Mesmo que seja obrigado, né? Se são os bons espíritos, eles vão ter um prazer enorme em nos incentivar a estudar, a aprender, né? Se eles são espíritos mais inferiorizados, eles vão escutar, nem que seja por tabela, né? Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, e aí o espírito falou assim, vamos gravar isso aqui tudo, né? Vocês estão sendo vistos lá não sei lá onde, aí a espiritual falou para mim, deixa, que beleza, lá nós estamos lá fazendo estudo de evangelho, lá os espíritos gravando lá, e manda para onde vocês quiserem, meu filho, vai evangelizar os outros. Né? Eles não percebem que eles vendo o que a gente está fazendo, eles estão se evangelizando também, né? Mas assim, a espiritualidade sempre agrega com a gente, seja no conteúdo negativo, né? Seja no conteúdo positivo. Por isso que orar e vigiar é tão importante. Primeiro, vigiar. Tá? O que é vigiar? Se conhecer, saber o que eu estou pensando, qual que é o reflexo do meu pensamento, né? E nisso eu vou atrair. Né? E quando a gente fala isso, gente, não estou desanimando ninguém de trabalhar em casa espírita, não, tá? Pelo amor de Deus, viu? Estou até precisando de tarefa, até que eu vivo pedindo, né? O que acontece é que muitas vezes, né, nós temos que separar o espírito da letra, tá? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Marcelo, para os mais jovens seria legal que houvesse mais reuniões de estudo com foco científico na época do Kardec? Sim, mas eu acho que tinha que ser misto. Eu acho que aí, sabe qual que é a situação? Vou falar a minha opinião, né? Eu acho que as reuniões de estudo deviam ser mistas. O que isso quer dizer? Tinha que ter uma parte mediúnica, para as pessoas terem contato com a espiritualidade, e tinha que ter uma parte de estudo. Isso para mim é o ideal, entendeu? Você faz o estudo, no final do estudo é uma parte mediúnica. Né? Aí a pessoa vai receber consolo, vai receber ajuda, né? E estudo, gente, não é palestra, outra coisa, né? Estudo é você discutir temas, né? Eu gosto demais quando os outros ficam perguntando, né? Então assim, esse que é o melhor tipo de estudo. Mas isso é difícil por uma série de fatores. Por quê? Primeiro, nós aqui no Brasil nós temos dificuldade de estudar, porque nós não gostamos, né? Então a gente tem dificuldade, né? Mas isso está mudando, graças a Deus, né? Mas curiosidade, gente. A curiosidade é a chave de todo conhecimento espiritual. Nós temos, né, nos quase 30 anos que eu tenho de doutrina espírita, eu percebi uma coisa: as pessoas têm medo de perguntar as coisas para os espíritos, porque elas são treinadas que é proibido. O espírito não gosta de ouvir perguntas. Gente, eu pergunto tudo que vocês podem imaginar para a espiritualidade. Tudo que eu tenho de curiosidade. Eu falo, conta esse negócio aí. Tem vida do outro planeta? O que aconteceu naquele lugar lá? Me falam onde que tá fulano de tal. Claro que nem 90% das vezes eles me dão as respostas, né? Mas assim, eu pergunto. E os espíritos não se ofendem. Querer aprender, né? Quer dizer, estudo na conversa com os espíritos, mediunicamente, sim, também, né? Claro que a gente não pode entregar tudo na mão dos espíritos, né? Então tem que ser algo assim, ó. Uma vez, há muitos anos atrás, né? Nós estamos viajando aqui, né, gente? Começamos a falar de nosso lar, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu queria montar uma reunião de estudo mediúnico, né? Que os espíritos iam vir estudar com a gente. E aí, beleza. Eu falei assim, ô Lucas, você ajuda? Eu falei, ajudo, né? Aí, beleza, né? Aí, como é que ia ser a reunião? A gente ia estudar um tema, e depois a espiritualidade ia vir conversar com o pessoal sobre aquilo, né? Aí nós escolhemos um tema lá do Evangelho, o Antigo Testamento, algum tema lá, não lembro qual que foi não, né? Primeira reunião. Aí nós falamos assim, ó, semana que vem todo mundo lê esse texto aqui, nós vamos conversar sobre isso, vamos ver o que a gente estudou, no final a espiritualidade manifesta. O que acontece? Na outra semana chega todo mundo na reunião, 90% do pessoal não leu, não estudou. Aí a espiritualidade falou assim, não, enquanto vocês não sentarem para estudar, nós não vamos falar do assunto, vocês não sabem.
né? Então a pessoa quer falar de filosofia, né? Eu brinco com o pessoal, né? Falar de filosofia, né? O Platão vai vir falar pra gente sobre filosofia, né? Aí o Platão manifesta e fala assim, aí gente, o que vocês querem saber? Ninguém sabe, que ninguém nunca leu um livro do Platão. Cadê o assunto? Não tem, gente, não tem como multiplicar de onde não tem. Lembra Jesus, quando ele traz o pão e o peixinho? Nós temos que dar pão e peixinho para a espiritualidade. E no campo do conhecimento espiritual, pão e peixinho é estudar. Nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos ficar curiosos, vamos querer saber mais. Aí vem a pergunta. Quando vem a pergunta, vem a resposta, né? Então essa que é a grande questão. À medida que a gente estuda, que a gente lê, a gente vai saber, a gente vai ficar mais curioso. Aí vai vir pergunta. Por isso que um dos estudos que eu mais gosto é o estudo de pergunta e resposta, né? E muitas vezes vem pouca pergunta, né? Mas pra gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler, né? Bom seria que um estudo igual esse aqui que a gente está fazendo dos missionários fosse um estudo onde as pessoas já lessem antes o capítulo e chegassem com um monte de perguntas. O negócio é dinamizar 10 vezes. Mas como a gente tem dificuldade com isso, a gente tem que ficar lendo o texto. Então, grande parte do estudo a gente toma lendo, né? Para comentar depois, né? Mas são coisas aí que a gente está, né, botando para fora, né, gente? Nós estamos num momento, como eu falei, nós estamos num momento de transformação muito grande, né? E o que vai sobreviver é a espiritualidade no nosso coração, né? O templo pode virar museu, né? Mas a espiritualidade que se acende na intimidade de cada um, essa vai modificar o mundo. Nós não estamos precisando mais de templos, nós estamos precisando de sacerdotes do amor, de mulheres, de homens cujos corações iluminados pela certeza do imortal e do eterno se elevem acima das próprias dores e colaborem na grande tarefa de consolar aqueles que choram. A maior tarefa do Evangelho hoje chama-se consolo. Falar para as pessoas que a vida é mais do que isso aqui que nós estamos vivendo. Falar para as pessoas que o amor é eterno, que a morte não existe, que a espiritualidade é uma realidade. É isso que o mundo está precisando. O resto das coisas nós vamos ler no livro, nós vamos estudando, vamos conversando. Nós precisamos dos trabalhadores do consolo para evitar os suicídios, né? Para evitar as dores, para consolar, enxugar as lágrimas. Estou repetindo o que o Liel veio falando comigo, né? Alguns dos nossos companheiros são escravos de dogmas, de regras, né? E eles não vão conseguir fazer nada no bem enquanto não atenderem todas as 3.850 ordenanças, né? O Paulo de Tarso ficava com raiva disso lá na época dele, quando ele fala Jesus libertou a gente, vocês ficam querendo prender a gente dentro da lei de Moisés de novo, né? Porque quando ele viu Jesus, ele falou assim, acabou esse negócio de lei de Moisés. A lei de Moisés é para quem não conhece Jesus. Aí ele ia lá na casa do caminho e falava, não, porque a circuncisão, e porque o ritual tal, e porque a ablação, e porque a ordem certa de se comer e os animais. E aí o Paulo fala assim, um pico, pena, esse trem tudo. Jesus nos libertou dessa bobagem. Vão amar, meu filho. Vão falar de Jesus para os outros. As pessoas estão precisando saber que Jesus é amor, que a vida é imortal e que nós estamos aqui para ser felizes. E que vai passar tudo isso aqui. Ó. A mensagem do Evangelho é essa, ó, gente. Jesus existe. Essa vida aqui, por mais dolorosa que ela seja, isso aqui passa. Console-se. Vem cá, vou te dar consolo aqui. É isso que é a mensagem do Evangelho. Ah, porque a regra, porque tem que sentar, porque a roupa certa para aplicar passe. Gente, isso tudo é importante dentro de um determinado aspecto. Em primeiro lugar, o amor. Em primeiro lugar, o amor. É isso que nós estamos precisando. Não passou da hora aqui, né? Deu até 9 horas aqui. Né? E começa a falar demais. Né? Nós precisamos de amor. Nós precisamos urgentemente consolar. A verdade espiritual é o maior consolo que existe. A espiritualidade existe, meus amigos. Os espíritos de luz existem. Eles nos amam, eles nos acompanham, eles nos protegem, eles nos ajudam e eles esperam de nós apenas que a gente se esforce para ajudar o nosso próximo. O conhecimento flui através disso. A verdade do universo é que somos seres imortais, filhos do amor. Não esqueçam disso. Né? Vamos terminar, né, gente? Amanhã nós temos nosso estudo de pergunta e resposta, né? Então quem quiser mandar pergunta e resposta pra gente, né?
Fica à vontade. Vamos lá, né, amigos? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e Irmão, neste momento te agradecemos pela oportunidade da vida que se transforma, se modifica e cresce. Dá-nos, Senhor, a certeza do bem e faz de nós instrumentos da Tua luz. Que possamos, de alguma forma, consolar os corações da maneira que esperamos receber consolo. Ensina-nos, Senhor, a enxugar as lágrimas através das nossas próprias. Dá-nos, Mestre, a compreensão da dor, da necessidade do nosso próximo. Que possamos olhar no espelho da nossa intimidade, perceber as nossas carências, limitações e utilizar este conhecimento para entender, ajudar e não julgar os nossos irmãos. Manifesta o seu amor através do bem e dá-nos a oportunidade desta vida mais um dia. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, muito boa noite aí para todos, né? Deus abençoe a todos nós, né? Amanhã nós estamos aí com nossas perguntas e respostas, né? Muita paz, muita luz, muito amor. Lembrando, sábado nós temos atividade lá na Casa Espírita, né? Trabalhar, né? Quem quiser, nós estamos lá, a partir das 8h30 da manhã. Fiquem todos com Deus, tá certo? Beijão no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.